Olá, como vai? Seja bem-vindo, espero que aproveite. No vídeo de hoje, vamos estudar sobre o período da história da Europa chamado de Renascimento. Para isso, vamos ver as principais características desse movimento. Vamos nessa? O Renascimento teve início na Itália, no século XIV, e foi um movimento que buscou rever as concepções do mundo daquela época. A Europa passava por grandes transformações sociais, culturais, religiosas, científicas, econômicas e políticas. Esse movimento é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Nessa visão da história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a fase da Europa medieval e abriram um novo tempo, a modernidade, com novos valores que veremos logo ao longo do vídeo. As principais características do Renascimento são a valorização do passado greco-romano, servindo como modelo e inspiração para os artistas e cientistas do Renascimento. O antropocentrismo, que é a ideia de que o homem está no centro do universo, pois passou a ser visto como um ser criativo, dono do seu próprio destino, capaz de produzir novos conhecimentos e de transformar a realidade, rompendo com a ideia da Idade Média de teocentrismo, em que Deus era o centro do universo. E a nova visão do tempo, que pertence ao homem, que deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, rompendo com a visão medieval de que o tempo pertence a Deus. Apesar do que muitos pensam, os renascentistas eram cristãos. Eles tinham como intenção interpretar a Bíblia à luz do conhecimento e da experiência herdada pela antiguidade. Para a maioria dos historiadores, o Renascimento já não é visto apenas como uma ruptura com a época da Idade Média, e sim como uma continuidade da arte e do conhecimento produzidos na Idade Média. A visão teocêntrica é sobreposta pela visão antropocêntrica da realidade. Essa perspectiva de mudança foi interrelacionada com dois novos valores da sociedade moderna, com a valorização do indivíduo e da razão. Nas áreas cultural e social, alcançou-se a redescoberta do valor autônomo do pensamento e da arte, direcionando um novo olhar do saber técnico-científico, o que possibilitou interpretar o mundo de acordo com os próprios princípios do homem. O Renascimento italiano costuma ser dividido em três principais períodos: o Trecentro, o Quatrocentro e o Cinquecentro. O Trecentro, período de transição entre os valores medievais e os renascentistas. Essa transição de valores que marcou o início da Idade Moderna se apresenta como processos revolucionários em muitos âmbitos: no econômico, com o fim do sistema feudal e o advento do modo capitalista de produção; no político, com o nascimento do Estado moderno; no social, a formação e a afirmação da nova classe social, a burguesia; e no ideológico cultural, com a laicização e racionalização da vida humana, opondo-se a toda e qualquer dominação e explicação religiosa da realidade. O Quatrocentro, que foi uma época de prosperidade econômica em algumas regiões da Itália e refletiu muito na arte renascentista. E o Cinquecento, que foi uma época de crise econômica em várias regiões da Itália e a arte renascentista italiana alcançou o seu esplendor. No vídeo de hoje, vimos as principais características do Renascimento. Vimos também que, para a maioria dos estudiosos, o Renascimento não é considerado mais o período de mudança da Europa, e sim um dos movimentos que causaram essa transformação da Europa medieval para a Europa moderna.